O que chama atenção logo nesse capítulo é a abertura dele, né? Quando nós vemos que Nicodemos era um fariseu, o fariseu era uma das seitas do judaísmo. Você tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos. Essênios não são citados na Bíblia. Você encontra isso nos livros de história ali dos judeus. Tinha os herodianos também. Eu acho que tinha mais um, libertinos, acho que tinha os libertinos, não me lembro. Bom, mas não é esse o nosso assunto. Então, ele era um homem importante. Os fariseus eram os mais influentes dentro do governo dos judeus. E nós devemos lembrar sempre que os fariseus, Nicodemos era um homem que lá no final do capítulo de João, ele vai aparecer junto com José de Arimateia, que era um dos príncipes dos judeus. Quando fala príncipes dos judeus aqui, é um dos principais. Então, eles eram pessoas do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o Senado. Eles eram senadores, eles eram homens influentes na sociedade judaica. Então, esse Nicodemos, então, era um dos principais dos judeus, e ele foi ter de noite com Jesus. E quando você encontrar, agora escreve na testa isso para não esquecer mais. Quando você encontrar episódios que acontecem de noite nos evangelhos, eles são significativos. Pode ter certeza disso. Porque tem muita coisa que é linguagem com conteúdo simbólico costurada na linguagem da Bíblia. Então, por exemplo, quando o mundo foi criado, era noite profunda, havia trevas por toda parte. Aí Deus fala, haja luz, e a luz se fez, a luz brilhou, e então veio luz. Aí quando o pecado entrou na criação, quando o homem cai em pecado, Eva é tentada pela serpente, Eva cai na conversa da serpente, Adão, por amor de Eva, para não deixá-la sozinha, porque no livro da carta a Timóteo fala que Adão não foi enganado, então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, ele sabia muito bem que ele estava pecando, desobedecendo a Deus, provavelmente por amor a Eva, para segui-la, né, na sua tragédia ali. Aí então eles são expulsos do paraíso e aí entram no mundo de trevas. E esse mundo está em trevas desde então. Embora a luz tenha estado aqui por um breve momento, e o Senhor Jesus é luz, mas o mundo está em trevas. Então, quando nós vemos aqui que este Nicodemos foi ter de novo com Jesus, isso é significativo. Isso é significativo. Uma coisa que está revelando aqui é que ele provavelmente não queria ser zombado pelos seus colegas, não, porque ele tinha uma posição. E uma das coisas que pode atrapalhar uma pessoa a ir a Cristo é a sua posição. Tipo assim, o que os meus amigos vão pensar de mim? Você já teve esse problema, não? De pensar assim, eu vou crer em Jesus, eu vou virar crente. O que os meus amigos vão pensar de mim? Vão me chamar de louco, vão me chamar de doido, vão me chamar de fanático. Fanático é geralmente o que chamam, né? E ainda nessa sociedade hoje, nessa cristandade hoje tão corrompida, mas tão corrompida, você ainda corre o risco de olharem para você e falar assim, será que esse aí é o que pede dinheiro ou esse é o que dá dinheiro? Porque o mundo olha para a cristandade em duas classes hoje. Ou é um pastor sem vergonha, que pede dinheiro de monte, ou é o inocente lá, que dá de monte, porque ele acredita em tudo que aquele pastor fala. E essa é a visão que o mundo tem do cristão hoje. E aí começa aquelas várias gozações e tudo. E ele provavelmente ali, ele não queria, por causa da reputação dele, ele não queria se expor. Por isso ele vai de noite ter com Jesus. Mas não é só isso que está envolvido aí. Porque uma outra ocasião ele já
defende a pessoa de Cristo na frente dos outros fariseus, e é até zombado por causa disso. Pergunta se ele, por acaso, tinha se tornado discípulo, né? Mas quando nós vemos no final do Evangelho de João, quando todos tinham abandonado o Senhor Jesus, seus discípulos tinham fugido, cada um para um lado, ninguém estava querendo ser associado com aquele criminoso, né? Aos olhos dos homens era um criminoso, que estava ali pregado naquela cruz. Todos sumiram, todos olhavam de longe. O Evangelho fala que eles olhavam de longe, observavam de longe o que acontece naquela hora crítica. Os menos improváveis, os que tinham uma reputação a zelar, acabam saindo do seu esconderijo, vamos chamar assim, e se apresentam diante de Pilatos para pedir o corpo de Jesus e sepultá-lo. Então nós vemos aqui esse Nicodemos de noite, e essa noite também aparece, por incrível que pareça, lá no final, quando eles vão pedir o corpo de Jesus. Eu acho que, eu não sei se é aqui ou é em Lucas, talvez seja em Lucas, que fala também que era noite quando José de Arimateia, quando ele envolve o corpo do Senhor, Lucas 23, 50, eis que um homem por nome José, senador, olha aqui, ó, José era de Arimateia, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e pô-lo no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. Ou seja, tudo isso aqui ele fez à noite. Ele fez à noite, porque amanhecia o sábado. Mas então, lá em João capítulo 3, quando fala que ele foi ter de noite, como Jesus tinha esse significado da sua vergonha, não queria se expor, esse Nicodemos aqui, né, no ponto. Da mesma forma como a mulher samaritana, ela ia buscar água no poço, isso nós vamos ler no capítulo 4, ela ia buscar água no poço na hora mais quente do dia. E a hora mais quente do dia não era a hora que as mulheres iam buscar água. Ela ia sozinha, porque naquela hora mais quente não tinha ninguém no poço. As mulheres iam bem cedo de manhã, a hora mais fresca do dia. Por que ela ia na hora mais quente? Porque ela tinha vergonha da condição dela. Ela tinha vergonha da condição. Ela teve 5 maridos. Aquele que ela vivia agora não era marido dela, que o Senhor vai falar para ela depois, lá no capítulo 4. E o interessante de tudo, que tem um 7º marido ali esperando ela se converter, né? Que é o próprio Senhor Jesus. Ele é o 7º da fila. É uma mulher que não encontrou em nenhum homem a satisfação, a paz, a segurança que ela buscava, e tinha um 7º homem ali que queria realmente ser influente na sua vida. E esse 7º homem, que é o Senhor Jesus, quer também entrar na vida de cada um aqui que nos ouve hoje à noite, para mudar essa vida, como ele vai mudar a de Nicodemos, mesmo sendo noite. E noite nos fala de trevas, e o mundo está em trevas. E quando vão prender Jesus, outra vez, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 52. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saístes como a um salteador com espadas e varapaus. Tenho estado convosco todos os dias no templo, né? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas, e a autoridade das trevas. O que ele quis dizer ali?
Aquela não era a hora dos discípulos, não era a hora dos seguidores de Jesus, era a hora dos inimigos de Jesus, porque eles estavam debaixo do poder das trevas. E é muito importante entender que se você não está debaixo do senhorio de Cristo, você também está debaixo do poder das trevas, debaixo da autoridade das trevas. Você não consegue ficar sem uma autoridade, sem alguém governando sua vida. Por isso que é muito importante que você agora, se ainda não fez, creia em Jesus como seu Salvador, receba dele a vida eterna, receba dele a salvação eterna, o perdão de todos os seus pecados, para sair debaixo dessa potestade das trevas, desse poder das trevas, desse poder de Satanás, que é quem está regendo esse mundo nesse momento. Então, quando nós vemos aqui, essa hora de poder das trevas está aí. Está aí. Quando você vê o mundo como nós estamos vivendo hoje, né, um momento de tanta insegurança, de tanta incerteza, de tanta dor, tanto sofrimento. Todo dia eu tenho muitos seguidores, né, muitos correspondentes, vamos chamar assim. Ele fala seguidores, parece que quer se gabar de alguma coisa. Não, correspondentes. Eu tenho muitos correspondentes. E com isso eu recebo muita notícia, muitos avisos, tal. E hoje chegou também uma menina de acho que é 27 anos, uma pessoa avisando que ela tinha falecido de Covid, né? Então, a menina linda, e se olha assim a foto, assim, puxa, olha, uma vida, será que ela creu? Será que ela foi para o céu? Será que ela tinha tido os seus pecados perdoados? Então, todos os dias, no Facebook, no Twitter, no Instagram, aparece lá, fulano, faleceu, minha mãe morreu, meu pai morreu, meu irmão morreu, eu estou doente, a pessoa fala, escrevendo do hospital, que está prestes a ir para a UTI. Então, eu acho que essa geração está passando por um momento de trevas, porque o príncipe desse mundo está afligindo, está oprimindo as pessoas. Pode ver em todo lugar que você vai, se conversa com as pessoas, elas estão desesperadas, elas estão em comoção, né? Elas estão com depressão. O número de pessoas que tiram a própria vida aumentou tremendamente no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro está acontecendo isso. E existe todo esse embate agora entre autoridades que querem obrigar uma coisa e as outras pessoas e o povo nas ruas não querendo seguir aquilo, e ninguém sabe nada, e aí fica aquela situação de total incerteza. E incerteza mais terror traz o quê? Depressão. Você soma incerteza com terror, com imposição, com polícia na rua. A gente está vendo na França lá aquela confusão toda, não? Um dos países mais desenvolvidos do mundo, com total instabilidade. O povo não sabe mais o que fazer. As pessoas estão desesperadas porque também não tem esperança. Um cristão, ele sabe que, de qualquer maneira, se for para a esquerda, for para a direita, para cima, para baixo, ele vai para o Senhor. No final, ele conhece o final da história. Nós podemos não saber o meio da história, as páginas no meio desse livro da história que Deus está escrevendo para nós, mas o fim nós sabemos. Nós temos o privilégio de ter lido o último capítulo aqui nessa terra da nossa história. Qual é o último capítulo? Vamos subir para estar com o Senhor nos ares. Vamos subir para o Senhor que é luz. E se for pela morte também, como Paulo fala, né? Se eu viver, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Então, o cristão tem essa esperança bendita. O cristão não precisa viver em medo, em terror, porque quem coloca medo é Satanás. É o diabo que procura aterrorizar as pessoas. Por isso que lá em Hebreus fala que ele veio nos libertar. Hebreus, eu acho que é Hebreus 11, não é? É 2,15, isso. Hebreus 2,15. Exatamente. Veja que o Senhor Jesus veio, se fez homem, tendo um objetivo em mente. No versículo 12,
ele fala dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele nos chama de irmãos dele. Olha só que bênção. Olha que privilégio. Os que são salvos, hein? Os que creram em Cristo. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. O prazer que o Senhor Jesus tem de ser rodeado de filhos de Deus agora, que ele veio aqui comprar. Porque ele viria aqui sofrer tanto para encher a casa do Pai de muitos filhos. Muitos, miríades de filhos. Gente, vocês nunca viram uma multidão na vida como essa que nós vamos ver quando chegarmos na presença do Senhor. No versículo 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ou seja, ele quis ser igual aos homens, ou semelhante, né, aos homens, porque igual não, porque ele veio sem pecado. Ele não tinha pecado, não podia pecar, e não tinha a natureza pecaminosa que nós temos. Mas em semelhança de homens, ele tinha um corpo de carne e ossos, cabeça, corpo e membros. Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, à escravidão. Então, eu quero dizer para você agora, se você está com medo da morte, você está sujeito à escravidão. Você não está vivendo uma vida como um livre. É claro que nós temos medo da dor da morte, medo do sofrimento da morte, nós temos receio do que pode acontecer se nós tivermos filhos pequenos ou pessoas que dependem de nós. Tudo isso são receios muito válidos, mas sempre sabendo que o Senhor cuida. A gente não tem todo esse poder de cuidar de nós mesmos. Por isso que ele precisou vir nos salvar. Mas se você tem todos esses medos, deposite nas mãos dele. Agora, a morte para o cristão não deve ser motivo de medo. Porque aqui fala, todos os que por medo ou com medo da morte estavam toda a vida sujeitos à servidão, à escravidão. O cristão não está. O cristão é livre agora, ele já foi liberto. E ele não precisa temer a morte. Porque a morte é apenas serva de Deus para levar o salvo por Cristo para o céu. Pronto. Aí terminou, não vai ter mais. Você pode ter receio das dores, do sofrimento, das picadas de injeção, da falta de ar, de um monte de coisa. Quem já ficou doente sabe que não é refresco ficar doente, né? Quem já passou por uma cirurgia também sabe. Eu passei por uma cirurgia uma vez, era para tirar a vesícula. Então eu deitei assim, me puseram lá numa maca. Aí o médico falou assim: eu vou dar uma injeção em você, mas é só para você adormecer um pouco, aí você vai ficar meio... Ele estava falando, eu já tinha partido aqui da Terra. Eu já não escutei o fim da conversa dele. O próximo capítulo, eu abri os olhos e estava no quarto. Foi a coisa seguinte, o capítulo seguinte. Nem assisti os comerciais. Eu estava no quarto. Alguma dor no abdômen, né? Porque ele não pôde fazer aquela cirurgia que enfia só a câmera com a sonda e suga a vesícula, porque ele falou que eu tenho um abdômen de quem ou apanhou muito na barriga ou sofreu algum acidente, porque ele falou que existe um negócio, quando você sofre um acidente, eu não sofri acidente nenhum, que dentro do ventre cria-se uma série de filamentos assim, ó. O próprio organismo trata, para não ficar balançando muito as tripas, né? Ele liga tudo com os filamentos. Então ele falou que a hora que ele enfiou a câmera e foi olhar, ele falou assim: não vou nem tentar fazer pela sucção, que eu posso furar um vaso importante aí e dar uma hemorragia, né? Ele até contou de uma menina em São Paulo que ela precisava fazer a operação da vesícula. E o médico falou assim: nós vamos tentar fazer com a câmera, mas se não der, tem que abrir, né? Tem que cortar a barriga. Né? Não corta a minha barriga de jeito nenhum, eu sou modelo.
Sou modelo, não posso ter cicatriz. Não, mas esse não, de jeito nenhum. Não autorizo cortar, porque eu sou modelo. Daí o médico falou assim, vou tentar, né? E nessa de tentar fazer com as sondas, ele acabou rompendo um vaso e ela morreu. Morreu na mesa. Então, eu ainda não estou aqui, mas a próxima coisa que aconteceu, eu acordei, abri os olhos, e foi um sentimento muito estranho que eu tive. Eu não esqueço o sentimento que eu tive. A hora que eu abri os olhos, olhei assim no quarto, eu percebi que já tinha feito alguma coisa na minha barriga, porque ela já estava dolorida, né? Mas a primeira coisa que eu pensei foi: eu ainda estou aqui. Foi decepcionante. Olha que louca, né, a cabeça da gente. Mas foi uma coisa assim que veio na cabeça. Poxa, ainda estou aqui? Não! Eu já queria estar com o Senhor, né? Mas o Senhor não queria isso, então me segurou aqui mais um tempo. Agora, viver nessa expectativa de morte como algo aterrorizante, não, o Senhor não quer isso. Para nenhum de nós. Ele quer nos dar vida. Ele quer nos dar gozo de viver. Ele já passou pela morte, e não uma morte comum, uma morte horrível. Alguém pode falar assim, mas ele foi crucificado e tem tanta gente que sofreu, até os próprios cristãos depois dele, que foram queimados, que é muito maior o sofrimento e tal. Ninguém jamais sofreu o que o Senhor Jesus sofreu naquela cruz. Porque durante a sua crucificação, você lê nos evangelhos que houve trevas por toda a terra. Aquele que jamais, em toda a eternidade, ficou sem companhia, porque ele esteve sempre na presença do Pai. Ali na cruz, ele perdeu não só a companhia dos seus discípulos que o abandonaram, de todas as pessoas em geral, que zombavam dele, desce da cruz, né? Falava um monte de impropérios, até dos dois malfeitores, no princípio, antes de um deles se converter. Ele perdeu a companhia de todo mundo, até que na hora derradeira, a hora que ele precisaria mais da companhia de Deus, ele fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? E aí ele passa a sofrer durante 3 horas, que na verdade são 3 horas, o número 3 é o número completo. Sobre ele foram lançados os nossos pecados. Ele foi feito pecado por nós. E ali ele sofreu um juízo, o juízo de Deus, que cairá sobre os perdidos depois que terminar aqui toda a novela da humanidade. O juízo de Deus. Mas repare que, enquanto os perdidos receberão esse juízo depois de terem morrido e recebido de volta os seus corpos para receber o juízo, Jesus sofreu esse juízo em vida. Em vida. Naquela cruz, ninguém viu o que se passou com ele. Ninguém pôde olhar para as suas expressões de dor, de sofrimento, de desespero naquela cruz. Quando o peso do juízo de Deus, o fogo do juízo de Deus caía sobre ele ali. 3 horas de trevas. De trevas. Se as trevas aterrorizaram de tal maneira o Senhor que ele chegou a verter suor, gotas como que de sangue no jardim do Getsemane, não era por causa do sofrimento de cravo na mão, nos pés, não era isso. Eram as trevas do juízo de Deus. E também do abandono. Do abandono, a solidão do abandono. Nenhum homem passou por isso. Nenhum homem jamais passou por isso. E não só pela culpa de um, ele sofreu pela culpa de todos os que foram salvos, todos os que seriam salvos, todos os que são salvos, que creem nele como seu Salvador. Então é imensurável. Assim como as trevas foram imensuráveis, o sofrimento dele foi imensurável, impossível de ser medido. Quanto você acha que vale isso para você? Você vai rejeitar ele? Não faça isso, não rejeite. Ele pode
realmente tirar esse medo seu da morte, além de tirar a culpa dos seus pecados, perdoar você completamente e dar a você uma vida brilhante, de luz, você poder passar a andar na luz e não ficar nas trevas mais.